verso de número 26. Efésios 4, 26. Aonde a Bíblia diz: irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Vou repetir: irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Eu quero falar hoje sobre o tema aprendendo a brigar. Eu dei esse tema bem chocante para que as pessoas se assustem mesmo, porque quando eu falo esse tema, normalmente eu ouço algumas coisas. Primeiro, pastor, eu não preciso dessa mensagem, porque lá em casa a gente já é bom de briga. Então, não precisa aprender a brigar, lá em casa a gente é profissional no assunto. Então, não, pastor, não quero aprender a brigar não, está doido, está repreendido. Mas, irmãos, na verdade eu quero falar sobre como resolver os conflitos dentro de casa. Porém, é importante a gente entender o seguinte: a maioria das pessoas no mundo inteiro, a maioria das pessoas não é muito boa para resolver conflitos. A gente não é muito bom para resolver os problemas que dizem respeito a relacionamento com pessoas, especialmente dentro da família. Porque quando é fora de casa, a gente ainda tem um nível de travamento, polidez, educação, medo, respeito, que é uma imposição cultural e social, mas quando a gente entra dentro de casa, que há mais liberdade, aí é que a dificuldade é grande. Como é comum, gente, encontrarmos pessoas que são pós-graduadas, doutoradas, profissionais sensacionais, engenheiros, médicos, advogados, gente vendedor, do salão de beleza, gente que arrebenta no que faz, homens e mulheres de Deus, de oração, gente abençoada, que é péssima no relacionamento com os outros. É muito comum. Eu acho que você deve ter visto a história, a biografia de um dos homens mais geniais que já pisaram no planeta Terra, chamado Steve Jobs. Ele mudou a história do mundo com a capacidade dele de reinventar e inventar a internet e essas coisas que a gente usa hoje e é preso e viciado. O Steve Jobs era genial e era uma das pessoas de maior problema de relacionamento com pessoas. Ele se dava tão mal com a família, ele se dava tão mal com as pessoas que ele foi colocado para fora da empresa, porque ele era horrível de relacionamento. Você percebe que alguém pode ser muito inteligente, muito capaz, excelente naquilo que faz, e mesmo assim não ser bom de relacionamento. Agora, o conflito, a briga, isso vai ser normal e vai acontecer em todos os lugares, em toda empresa, em toda igreja, em toda família. As brigas acontecem, as dificuldades acontecem, os problemas vão acontecer. E a gente, às vezes, comete um erro. Exatamente o nosso erro é tentar viver sem briga. E isso não é possível. Tentar viver sem conflito, e isso não é possível. Eu quero, inclusive, afirmar para você que brigas e conflitos em relacionamentos é normal. Anormal é não ter briga. Toda vez que você ouvir alguém dizendo que pretende trazer uma ministração sobre aprendendo a não brigar, nem pare para ouvir, porque não existe. Como é que você pode imaginar que é possível, dentro de uma sociedade onde nós somos seres imperfeitos? Você conhece alguém perfeito? Existe? Não. Todo mundo é o quê? Imperfeito. Além de imperfeitos, nós somos diferentes. Além de imperfeitos e diferentes, nós temos a luta contra o pecado dentro de nós, egoísmo, ira e etc. E você vai me dizer que pessoas imperfeitas, diferentes, e que lutam contra o pecado, ainda tem o Satanás ainda para querer tentar e oprimir a gente, vai conviver
em grupo, em sociedade, em família, sem conflito, isso é algo impossível. Você vai ver várias vezes na Bíblia situações de conflito, irmão. Você vai perceber situações horríveis que a gente vai lendo e vai percebendo. Por exemplo, Jesus cuidou de 12. A gente pensa que porque Jesus era o discipulador, o pastor das pessoas, não tinha problema nem defeito. Jesus estava convivendo ali com os 12, ensinando os 12, orando pelos 12, o próprio Deus encarnado ali, e a equipe tinha problema. O Pedro brigava com o povo, o Pedro queria arrancar a orelha do povo, o Pedro perguntava ao Jesus, eu preciso perdoar mais do que 7 vezes? Eu acho que ele já tinha perdoado a 7ª, e ele estava pensando, agora eu vou meter a mão nesse miserável. Jesus falou, não, Pedro, 7 não, 70 vezes 7. 2 discípulos chegam perto de Jesus com a mãe, começa a conversar, quero ficar à direita, quero ficar à esquerda, e aí os outros discípulos ficam brabos, nervosos e reclamam disso. Paulo e Barnabé têm uma briga ministerial tão feia por causa de um discípulo chamado João Marcos, que eles se separam e cada um toma um rumo na vida. Olha aí, irmão, Paulo, apóstolo Paulo, Barnabé, meu Deus, um homem santo, Jesus. E outra coisa, gente, a gente vai vendo essas situações, a Bíblia diz, como um ferro com o ferro se afia, assim o amigo ao seu companheiro, e quando o ferro bate no ferro, sai faísca. Para a gente se afiar como casal, se afinar como família, como igreja, vai ter faísca. Por isso existe a graça, a misericórdia e o perdão. E eu queria começar ainda na introdução dessa mensagem, algo que eu creio que para alguns aqui vai ser libertador, porque para mim foi libertador. Você sabia que ficar com raiva não é pecado? Quem pode dar um glória a Deus por isso aí? Fala para essa pessoa perto de você, fala, ficar com raiva. Fala, inclusive de você, não é pecado. Aleluia, né não, irmão? Graças a Deus que ficar com raiva não é pecado. Você está dirigindo, alguém te fecha no trânsito, você fica com raiva, é pecado? Não, não é pecado. A gente acabou de ler o texto. O que a palavra de Deus diz? Irai-vos. Irai-vos. Vírgula. Só não peque. Ou seja, a ira não é o pecado é o que eu faço com a ira. Fala para o seu marido assim, querido, você está saindo, quando você voltar, traz um extrato de tomate e está faltando ovo. E aí ele chega em casa, você fala, você trouxe o extrato de tomate? E ele faz, esqueci. O que você sente, irmã? Eu sinto tanta alegria, pastor. Eu fico tão empolgada de ver meu marido esquecendo as coisas. É isso que a gente sente? Não é. Você chega para sua esposa e fala, querida, eu estou passando aqui 7h30 em ponto para a gente ir para o jantar. Você vai estar pronta às 7h30? Eu vou. Por favor, se arruma. Começa às 6 da tarde, ou então 2 da tarde, mas termina às 7h30. Aí ele chega em casa e ela diz assim, só mais 5 minutinhos. Você sabe que não vai ser 5 minutinhos. Se ela não se arrumou até agora, você acha que 5 minutos vai resolver? Não vai. E ela atrasou de novo e você fica, nossa, eu amo minha esposa atrasada, é tão delicioso. É tão bom chegar em casa, ter mandado meus filhos lavar a louça e ver a louça toda na pia. Eu fico tão empolgada, pastor, com isso. O quarto bagunçado, irmão, a gente sente raiva. A gente fica irado, a gente fica com raiva quando alguém faz o mal para a gente, xinga a gente, fecha no trânsito, quando alguém esquece de fazer o que cumpriu, a gente fica com raiva quando liga e o outro não atende, a gente tem que falar com ele, sim ou não? A gente fica com raiva. Agora, é pecado ficar com raiva? De jeito nenhum. Jesus ficou com raiva? Ficou. Tem um momento célebre, que todo mundo lembra, quando ele estava repreendendo os cambistas no templo, né? Ô pastor, se Jesus estivesse aqui, ele não ia derrubar a sua banquinha ali, não. O problema, gente, não era vender coisa no templo. Por quê? Porque tinha que vender. As pessoas vinham de toda parte de Israel e elas chegavam ali para sacrificar e elas compravam o pombinho, compravam o sacrifício, compravam algum animal para sacrificar e faziam as trocas. O problema é quando o objetivo do culto vira dinheiro.
O problema é quando o objetivo da igreja, ou do pregador, ou do que está fazendo material, a motivação é grana. E a motivação principal tem que ser o reino, abençoar. Então o problema ali não era vender, o problema é que o pessoal estava fazendo da casa de Deus o objetivo único de comércio. E Jesus ficou irado, e Jesus pegou um chicote, e Jesus saiu derrubando as mesas, e ameaçando o povo, e dizendo, aqui não, e ele pecou? Não, porque Jesus nunca pecou, ele ficou com raiva e ele não pecou. É possível ficar irado e não pecar. Teve outro momento que Jesus ficou com raiva também. Jesus, em Marcos 9, chega e pergunta assim, gente, o que está acontecendo aqui? O que foi? E alguém chega e diz, meu filho ficou endemoniado, Jesus, e os teus discípulos não puderam expulsar o demônio. E aí ele vira para os discípulos, irmãos, Jesus, e diz assim, até quando eu vou ter que suportar vocês? Se Jesus fosse pastor de algumas igrejas hoje, não teria muitos membros na igreja. Já pensou se o seu pastor vira para você e fala isso? Até quando eu vou ter que aguentar você? Ah, o pastor foi mal educado, vou para outra igreja. Pois é, Jesus foi duro, na frente de todo mundo. Até quando eu vou ter que suportar vocês? Vocês não são crente coisa nenhuma. Lê lá Marcos 9. E aí ele vai lá e cura o menino e resolve o problema. Ele ficou irado com os discípulos. Pecou? Não pecou. Tem outro momento. Alguém chega para Jesus e diz assim, Jesus, o rei mandou você sair da cidade imediatamente. Sabe qual foi a resposta de Jesus? Fala para aquela raposa, com o presidente da república, com o governador do estado, chamou de raposa. Irmãos, a Bíblia é tão completa, tão linda, que até xingamento bíblico existe. Raça de víbora, raposa, é tudo bíblico. Se você estiver andando num carro, alguém te fechar, você fala, raposa! Não é pecado. Não é não? Jesus chamou a maior autoridade da época de raposa e falou, fala para aquela raposa que eu vou curar hoje, vou curar amanhã e só depois eu vou embora. Então, ficar com raiva não é o problema é o que eu faço depois da raiva, é o que eu faço com a raiva. E eu queria falar de dois tipos de pessoas que a gente provavelmente tem aqui e pouca gente escapa disso. Nós temos dois tipos de gente. Eu vou falar primeiro de um tipo desse lado aqui, depois eu vou para o outro. A gente tem a turma que, quando fica com raiva, explode. E aí é o problema, aí é o pecado. Fiquei com raiva, fiquei chateado, pastor, e essa turma aqui é a turma da explosão. Bum! Eu sei o que é isso, que essa é a minha tendência. Muito trabalhado por Deus e precisando trabalhar ainda muito mais. Essa é a minha luta, irmão, meu temperamento, minha dificuldade. Eu estava agora vindo num voo do Rio de Janeiro, eu fui testado pela 10ª vez, Deus tem me testado demais. Uma pessoa me dando trabalho do lado, me dando trabalho, eu com a vontade de reclamar, de brigar, meu Deus, me segurando, eu tinha pregado 3 dias numa das maiores igrejas lá de Cuiabá, perdão, não era Rio não, era Cuiabá, e eu estava vindo aqui, eu me segurei, e o cara começou a ouvir coisa alta do meu lado, e eu falei, se eu falar para ele, poxa amigo, você tem como colocar o fone, baixar, ele me acordou, eu estava dormindo, com coisa gritando no celular e rindo, gente sem noção, sem educação, e aí mas eu me controlei, eu sou de falar, né, mas aí eu falei, cara, depois esse cara me responde, acha ruim, aí vai virar uma confusão, eu não vou aguentar, então quer saber? Botei o fone, já acordei mesmo, louvado seja Deus, me assegurei. Isso é um milagre, viu, irmãos? Estou contando para vocês, se você não acredita em milagre, acredite, que acabei de te contar um milagre. E aí me segurei, e aí, pronto. Irmão, quando eu desci do avião, que a gente está indo lá pelo desembarque ali, saindo, duas senhoras que estavam sentadas na minha frente exatamente, uma na minha frente, a outra aqui, e elas ficaram conversando assim pelo corredor. Quando eu estou indo lá para fora, elas, pastor Ricardo, o senhor esteve na nossa igreja, foi maravilhoso, muito obrigado. Eu falei, meu Deus, esses crentes estão em todo lugar. Eu estava sendo observado o voo inteiro e eu não imaginava disso. Já pensou se eu arrumo uma confusão ali, irmão? Se eu brigo ali o testemunho? Então eu conheço essa turma que a tendência quando fica com raiva é, pum, explodir. Qual é o problema desse pessoal aqui, gente? Não tem controle, não tem domínio próprio. Se alguém fecha, ele fecha de volta e quer brigar e buzina. Se alguém fala, ele grita, pastor, ninguém mexe comigo não. E as pessoas, irmãos, em volta têm medo, especialmente dentro de casa, porque quando fica nervoso, fala alto. E qual é o problema dessa turma? O que
vem de pressão dentro deles, eles soltam. Imagina uma panela de pressão, para explodir, alguém vai lá, dá o último gás, ele arranca a tampa e quem estiver perto, meu filho, caldo quente para cima, ferindo, machucando, assustando quem mora e quem convive com ele. Esse tipo de gente, querendo ou não, sem querer ou não, intencionalmente ou não, acaba manipulando situações, assustando pessoas, né? Aí essa turma que explode peca. Por quê? Porque não tem domínio próprio. Solta a ira toda. Solta a raiva toda. E isso é pecado. Tem um tipo 2 de pessoas, que são as pessoas que aqueles explodem, esses aqui implodem. Imagina uma panela de pressão, onde você trava aquela válvulazinha preta, e você faz alguma coisa com a pessoa e ela não muda a cara, irmão. Eu sei que você talvez até more com alguém assim, pastor, eu queria tanto uma briga boa, mas ele não briga. Eu posso estar na frente dele, falando, reclamando, ele ou ela. Gente que não briga, não discute. Isso parece certo, mas isso é pior do que aquilo ali. Ouça o que eu vou dizer para você, eu trabalho com família há 25 anos. Ouça o que eu vou dizer para você. Ouça o que eu vou dizer para você. Quando você fica com raiva, e as pessoas explosivas, elas acham que quem implode não sente nada. Mas sente. Só que a diferença é que um joga tudo para fora e o outro joga tudo para dentro e trava. Ouça o que eu vou dizer para você. Quando você segura, quando você trava, você está fazendo um mal incalculável para o seu corpo e a sua alma. Quando você trava seus sentimentos, segura, retém, não solta nada, você vai fazer com que aquilo que não saiu exploda em algum lugar. Vai dar mancha no corpo lá no futuro, vai dar gastrite, até câncer pode vir, dependendo do nível de estresse, de trava que você tem. A alma vai sentir, lá na frente começam síndromes, taquicardia, ansiedade. Por quê? Porque é uma pessoa que tomou um caminho, aprendeu a somatizar, travar, guardar, segurar. Então, o maior mal que você pode fazer é para você mesmo, porque você está prejudicando seu corpo e sua alma. Além de, e não é intenção de quem faz isso, mas quem não fala, não se irrita, não demonstra a chateação, sem querer, está enganando quem convive com ele. Então pensa comigo, eu estou casado e eu trato minha esposa bem, ela tem uma cara, uma reação. Trato ela mal, a reação é a mesma. Eu nunca percebo que o que eu estou fazendo ou deixando de fazer prejudica ou irrita minha esposa. Pergunta, casamento está bom para mim? Está ótimo. Minha mulher não reclama, minha mulher não briga. Eu estou achando que está tudo 100%. Ela não dá limites para mim. Isso aqui me chateia. Poxa, essa brincadeira me irrita. Quando você fala assim, eu fico assim. Eu não sei disso. Ela não fala, ela não transmite. Ela só implode. Ela nunca explode. E eu penso que está tudo bem. E ela vai aguentando 1 ano, 2, 5, 10, 12, 15, e de repente, irmãos, o problema é que quem implode, um dia explode. E eu vou dizer uma coisa para vocês na minha experiência. Adultério, 10 casos de adultério, de traição, a gente recupera 6, 7. Casos de pessoas que implodem e um dia explodem, recupera 2, 3. Por quê? Porque quando a pessoa passou 15 anos guardando e ela explodiu a panela. Foi direto para a UTI. Ela já vem dizendo, quero separar, não aguento mais. Aí o marido, ou a esposa, ou o pastor, ou o filho, ou quem convive, fala, o que aconteceu de tão grave? O que foi feito? E aí você vai saber, não é nada grave. O problema é que a pessoa vinha guardando,
guardando. E agora, uma gota d'água explodiu e a pessoa não quer saber. Irmãos, eu tenho falado brincando, com fundo de verdade, que esse tipo de gente você não é nem de milagre, é de bilagre. Porque a pessoa guardou tanto... Eu peguei um caso de um casal que o cara aguentou 25 anos implodindo. Ele aguentou demais. Tem gente que aguenta muitos anos. Mas quando ele chegou no meu gabinete, ele falou: pastor, sei seu pensamento sobre divórcio e novo casamento, sei o que o senhor prega, já ouvi, conheço e tal. Deixa eu te falar uma coisa, não tem conversa, eu vou separar. Porque o que aconteceu? Enchi o saco, não aguento mais. Só que estava todo mundo assustado. Por quê? Porque ele nunca tinha falado. O dia que falou, já estava na UTI. Então, pensa numa coisa que é pecado, pensa numa coisa que destrói relacionamento. Explodir, gritar, quebrar. Esse tipo de gente costuma terminar os dias sozinho. Não seja assim. Não fique se escondendo atrás do seu temperamento. Não seja escravo das suas emoções. O fim desse pessoal não é bonito. E quem tem esse tipo de atitude acaba destruindo a família e o casamento, mesmo sem querer. Por quê? Porque engana, fazendo todo mundo achar que está tudo bem, nunca pede ajuda para ninguém, nunca conversa com ninguém, nunca expressa que não está gostando. O dia que vai falar é porque já explodiu tudo, não aguenta mais, perdeu tudo. Não faça isso. O que eu tenho que fazer, pastor? Equilíbrio, irmãos. Pensa num lugar bom para você viver, é num lugar de equilíbrio. O lugar de equilíbrio é o seguinte: o que eu tenho que fazer quando eu fico com raiva? Solte um pouco da sua raiva e segure um pouco. Somos seres emocionais, Deus nos criou assim. Não é propósito de Deus que você trave suas emoções, nem que tenha descontrole de soltar toda a sua emoção. Você tem que ter equilíbrio. Estou com raiva, eu preciso soltar um pouco da minha raiva e travar um pouco da minha raiva. Aquela parte que vai desrespeitar, aquela parte que vai gritar, aquela parte que vai perder o controle, eu tenho que ter controle. Mas segurar tudo de jeito nenhum. Vamos voltar na panela de pressão. Você pode me ajudar, só para você não esquecer, porque essas coisas são didáticas. Faz assim com a mão, por favor. Imagina você segurando aquela coisinha preta da panela de pressão. Ô pastor, minha mulher me irritou demais, o que eu faço? Ó, solta um pouco da pressão e guarda. Pastor, meu marido me irritou, o que eu faço? Pouquinho. Eu fui numa igreja, falei: gente, vamos fazer? Aí um cara fez assim, ó. Falei: o que é isso, meu irmão? Ele falou: pastor, é coisa demais que a minha mulher faz. Não pode soltar a raiva toda, tem que ter domínio próprio. Eu solto um pouco e seguro um pouco. Quem entendeu, diga amém. Então vamos fazer isso na prática? Pastor, surgiu uma situação de problema dentro da minha casa. O que eu faço? Primeiro, não fuja do problema. Não fuja do conflito. Você quer ver um grande erro que a gente comete? Não tratar os problemas. Gente que tem dificuldade de conversar, não tem como ter sucesso no casamento, na família, se não aprender a conversar. Você tem capacidade de aprender, você vai aprender em nome de Jesus. Tem que conversar, tem que tratar o problema. Problema só existe com um objetivo, irmão, irmã, para quê? Qual a razão de um problema existir? Qual é? Ser resolvido. Ser resolvido. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês, vocês são inteligentes. Se aparecer uma rachadura na parede, ela some? Sozinha? Começar um barulho no seu carro, ele some sozinho? Se rasgar um pedacinho da roupa do sofá e você deixar lá, aquilo ali vai fazer o quê? Vai acontecer o quê com aquele rasgo? Tudo que você não resolve, aumenta e piora. A rachadura, se você não mexer, vai aumentar. O problema no carro, se você não mexer, vai agravar. Se você não costurar imediatamente uma coisinha que rasgou, vai aumentar. Nada que tem problema some, desaparece ou diminui. É óbvio, irmão, todo problema só aumenta. Então pensa comigo, você está casado, você está namorando, você está noivo, você tem um pai, um irmão, um tio, alguém na igreja, rolou um conflito. Rolou um problema, teve um desgaste, olha aqui, ó, ferro bateu no ferro. O que a gente faz? Troco de igrejas, troco de mulher, troco de filho, troco de pai, é isso que a gente faz?
Não, eu tenho que resolver. Vai ter conflito, vai ter briga, vai bater o ferro, vai afiar e vai melhorar. Mas enquanto está saindo faísca, eu preciso o quê? Enfrentar e resolver o conflito. Não posso fugir. Qual é a mania, a tendência da maioria das pessoas? Evitar o problema, fugir do problema. Ah, não vou falar sobre isso. Não quero conversar. Não, eu estou com raiva. Vai para um lado, vai para o outro e não trata o problema. Faz de conta que não tem problema. Quantos casais que brigam, gente, passa 2, 3, 4 dias sem conversar. Eu vi um casal contando a história que eles moravam num apartamento de corredor bem curtinho, e eles estavam brigados, e bem na hora que um entrou no corredor, o outro entrou também. Aí eles passaram assim, encostando na parede, para não se encostar um no outro. A gente é engraçado, né, irmão? E aí a gente não trata o problema. Pensa comigo. Eu vou falar de casamento, mas pode ser um irmão, um primo, um tio, um amigo. 1 mês de casado, eu tive uma briga com a minha mulher. Um exemplo. O que eu fiz? Não conversei, não tratei. A gente ficou um dia sem conversar, meio brigado, 2, no terceiro vai voltando a falar e tal, volta ao normal, mas nós não tratamos. Isso aqui não sumiu não, irmão. Isso aqui existe. Só dormiu, só se escondeu e vai crescer e vai ficar maior e pior. Eu podia ter tratado o primeiro problema da minha família, do meu casamento, da briga com a minha filha, com uma Novalgina, com um Tilenol, mas eu não tratei. O que acontece? A próxima vez vai ter que ser anti-inflamatório, e a outra antibiótico, e a outra antibiótico de 3ª geração, e a outra quimioterapia. A coisa só piora. Além disso, eu tive o problema do 1º mês e não resolvi. Aí o que acontece? Eu vou ter o problema do 3º mês. E eu vou ter um outro problema no 9º mês e um outro daqui 2 anos de casado. E se eu não matei aquele problema, eu não só estou deixando aquele problema aumentar, como agora eu tenho aquele, mais aquele, mais aquele, mais aquele e mais esse. E aí eu conheço um monte de gente que se ama, ama o filho, ama a filha, ama o pai, ama a mãe, ama o marido, ama a esposa. Se amam, mas não conseguem ficar juntos nem 1 minuto sem brigar. Por quê? Porque há um acúmulo de problemas não resolvidos na história do relacionamento. Vem aumentando, vem somando. Sua vitória não está em ter poucos problemas, sua vitória está em enterrar cada problema que nasce morto. Essa é a sua vitória. Talvez eu, que estou aqui te ensinando, pregando de família, de casais, que tem um casamento que eu considero maravilhoso, eu tenha tido mais problema do que você. A diferença é que eu não tenho nenhum problema quando eu deito na minha cama hoje e digo que ficou para trás. Não resolvi, não conversei e não tratei. Essa é a diferença. Então você precisa aprender a não fugir do problema. É ruim? É desagradável? É cansativo? Mas se aparecer um problema, é para ser resolvido. Outra coisa que eu quero ensinar vocês aqui, bíblico. Isso é Bíblia, a palavra de Deus. É pecado, irmãos, não resolver o problema na hora, no mesmo dia, melhor dizendo. A gente lê um texto agora que diz assim: irai-vos e não pequeis. Qual é a parte final do versículo? Não se ponha o sol sobre a vossa ira. O que significava o pôr do sol naquela cultura? Um novo dia. Eu não posso dormir brigado em hipótese alguma. Se tiver uma briga, eu preciso resolver a briga no mesmo dia. Eu preciso resolver na mesma hora? Não. Não, se eu estou lá na cozinha com a minha mulher, a gente teve uma briga daquela feia, e eu disser para ela, agora não, a melhor coisa que ela faz é me ouvir, irmão. Porque eu estou ali para explodir. Aí tem gente que não tem sabedoria. O cônjuge, que eu não sei quem é o brabo de vocês e da história, vira e fala, agora não, o outro, agora não, por quê, hein? Fala, vai, pode falar. Aí o outro dá-lhe um... Pô! Ai, grossa. Não, irmão, deixa eu te falar. Não pediu para não falar na hora? O que você faz? Se o seu cônjuge, filho, alguém que é nervoso, disse agora não, o que você faz? Vaza do ambiente, some de perto, antes que o negócio estoure. Agora, quem pediu para não ser agora, tem que saber que não pode ser a hora que você quer. A Bíblia diz, não durma sem resolver o problema.
O limite de tempo que você tem para resolver esse problema é antes de dormir. Então, qualquer pessoa que aprendeu, eu não sei aonde você aprendeu isso, com quem você aprendeu isso, não resolver problema no mesmo dia, achar que resolve problema dando gelo, secando o outro, passando 2, 3, 4, 5, 6, vou dar um gelo nele, vou dar um gelo nela, vou ficar sem falar, não vai conversar. Isso é antibíblico e nunca foi produtivo, nunca resolveu o problema. Não durma sem resolver o problema. Tem que ser na hora? Não, mas tem que ser no mesmo dia. Não durma com lixo emocional. Quem entendeu, diga amém. Então diga comigo, não fugir do conflito. Resolva o problema. Segunda e penúltima coisa. Vai resolver um problema de briga com quem quer que seja, na faculdade, na empresa, na igreja, em casa, estabeleça limite. Não é porque você está chateado que você pode falar o que você quiser. Não é que você está chateado que vale tudo. Não é isso porque você está chateado, nervoso, que você vai falar e brigar e gritar e xingar, foi na hora da raiva, é assim mesmo. Não. Tem que ter limite, tem que manter o respeito e tem que tomar cuidado com o que fala, irmão. Porque as nossas palavras, a Bíblia diz, geram vida ou morte. O que eu falo na minha casa gera vida ou morte. Eu quero ensinar uma coisa para as mulheres aqui e para os homens, importante. Filhas, esposas e mães que estão me ouvindo aqui, homens, acreditem no que eu vou dizer para vocês. Imagina uma briga de um casal. Eu vou usar um casal, mas pode ser um irmão com a irmã, pode ser o pai com a filha. Mas imagina a briga de um casal, daquelas que o cara saiu de casa batendo a porta, cantando pneu no carro de tanta raiva. E a mulher ficou em casa indignada, chorando ou de tristeza ou de raiva. Esse nível de briga. Irmã, mulher, deixa eu te contar uma coisa sobre homem. 5 minutos depois da briga, ele esqueceu. Acredite em mim. Sabe o que vai acontecer com o homem? Ele vai entrar no carro, brabo, sair andando e tal. Daqui a pouco o telefone dele vai tocar, é alguma coisa do trabalho, ele vai ligar a rádio, vai ouvir sobre futebol. Sumiu. Sabe por quê? Porque a nossa cabeça funciona diferente. A nossa mente é diferente. Existe um médico americano, e vários pastores de família já ensinaram sobre isso, eu não vou demorar, mas eu quero te lembrar, existe um médico americano explicou como é que funciona a mente do homem e da mulher, e a mente do homem é como uma cômoda, com várias gavetas, e a mulher, uma única gaveta. Então, o homem, quando ele está brigando, ele está com a gaveta esposa aberta. A mente é assim, toda compartimentada, as gavetas organizadas, uma não encosta na outra. O homem não tem a capacidade de abrir 2 gavetas ao mesmo tempo. A gente não consegue. A gente é limitado nisso. Então, a gente abre a gaveta esposa, brigou, está no carro dirigindo. Alguém ligou do trabalho, a gente fecha a gaveta esposa, abre o trabalho. Sumiu. E a mulher? A mulher é uma gaveta só, irmão. A mulher está em casa. Passou meia hora, ela está pensando, por que ele falou daquele jeito? Passou 20 minutos ela pensando, eu devia ter falado isso. Passou uma hora ela está pensando, ele não me ama. Passou 50 minutos, alguém ligou, aí falou, e aí como é que você está? Você não acredita o que aconteceu aqui em casa hoje. E ela vai ficar pensando naquilo, remoendo aquilo, sentindo aquilo, revivendo aquilo, e ela vai ficar se preparando, querida, para o segundo round. Ela está esperando você chegar para o segundo round. Pensa numa mulher se armando. Pensa numa mulher colocando escopeta, granada, bazuca, e ela está te esperando, você vai chegar, e quando você chegar, o pau vai quebrar de novo, porque agora eu pensei sobre aquilo e tal, e o cara passou o dia, conversa com um, resolve outro problema, atende, né? A gente, pastor, eu vou estar conversando com um irmão, pensando que eu vivi em casa, é ruim, hein? Tal, contando piada, rindo, falando do time de futebol, resolvendo problema no trabalho, e a mulher está pensando, ele está lá também pensando, ela acha que a gente está igual, morrendo, sofrendo, revivendo, chorando, pensando em ligar para ela, nem lembra, está vivendo. Aí como é que o homem é? Chegou em casa, meteu a mão na maçaneta, olhou a esposa, abre a gaveta, mulher, e o rosto volta, aquela ira de quando ele saiu, mas olha o que aconteceu nesse intervalo.
Ele nem lembrava. E aí a mulher começa a briga de novo e tal. Acontece até dele chegar e não lembrar. Acontece. Ele, oi amor, tudo bem? Como é que você está? Dá um beijo, tem janta. Ela fica olhando. E diz assim, cínico. Fingindo que nada aconteceu. Não é, ele não lembra. O homem não consegue falar. Você já viu a dificuldade de comunicação entre uma mulher? A gente senta para conversar com uma mulher, irmão, ela começa a falar da mãe dela, e a gente abre a gaveta sogra, passa um segundo, ela começa a falar da igreja, aí a gente fecha a sogra, abre a igreja, aí ela volta no irmão dela, a gente fecha, abre irmão. Tem uma hora que a gente para e fica assim, ó. Porque não sabe do que você está falando. Você fala de tanta coisa ao mesmo tempo, e muda de assunto, e vai e vem. A sensação que eu tenho quando estou conversando com a minha filha, com a minha esposa, é que a gente está indo numa direção, elas viram e não dão seta. Pá! E eu continuo. Porque ela muda de assunto, a mulher tem essa capacidade. O homem não consegue, irmão, o homem só consegue falar um assunto de cada vez. E além disso, o homem tem uma gaveta que a mulher não tem, não entende, chama gaveta do nada. O homem tem uma gaveta lá dentro que não tem nada. Toda vez que você vê um homem encostado num carro, num lugar parado assim, ó, ele está na gaveta do nada. Aí a mulher chega e fala, está pensando o quê? Aí ele fala, nada. E ela fala, não é possível. As mulheres acham que tem uma loira dentro daquela gaveta. Não tem, irmã, não tem nada, nada. Você já viu em algum lugar do mundo alguém dizer assim, 30 mulheres saíram para pescar? Não existe. Por quê? Porque uma gosta, 30 não. Aí 30 se reuniram para pescar, jogou o anzol, deu 2 minutos, vamos falar. Agora vê um homem, irmã, sai 30 homens para pescar, os caras entram no rio, jogam o anzol e ó. Olha para o cara e fica ali, ó. Nada, 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 nada. E se é o homem, se é a mulher, aí os dois resolvem casar. E não quer ter problema. Não tem jeito, vai ter problema, vai ter dificuldade, vai ter briga. E aí, o camarada e a mulher precisam entender uma coisa. Todos dois têm que ter respeito. Todos dois têm que saber que a palavra tem poder. Mas eu quero falar especialmente com os homens nessa manhã. Irmão, homem, preste atenção. Sua filha, sua mãe, sua esposa, sua irmã, sua amiga, tem uma gaveta só. Tudo que você fala vai para uma única gaveta. Por isso que a mulher tem dificuldade de esquecer. Por isso que a mulher sofre, por isso que a mulher remói. Por isso que ambos têm que tomar cuidado com o que falam, mas o homem tem que ter dobrado cuidado com o que fala. Porque o que você fala para uma mulher entra. O que você fala para uma mulher, ela tem dificuldade de esquecer. O que você fala para uma mulher, ela tem dificuldade de não ressentir. Nós temos que tomar muito cuidado com o que é falado em casa, especialmente quando se trata de uma mulher. Porque as palavras que liberamos um para o outro podem causar feridas que duram anos, especialmente nas mulheres. Então eu tenho que tomar cuidado. Eu tenho que saber com quem eu estou conversando. É minha filha, é minha mulher, é minha esposa, é minha mãe, é uma amiga, ou é um homem um pouco mais sensível, não estou falando nada de homossexualismo, de sentimento, de emoção. Você tem que tomar cuidado com as suas palavras. Lembre-se, o que você está falando está gerando. A pergunta que você tem que fazer é essa: vida ou morte? Cuidado com o que você fala. Então estabeleça limites. Vou tratar um problema? Vou. Eu não vou fugir, eu vou enfrentar, eu vou resolver, eu vou mudar meu comportamento. Agora, na hora de falar, eu preciso ter limite, ter jeito de falar. Terceira e última coisa, e para mim o segredo dos segredos. Quando você for tratar um problema com alguém, querido, para mim o maior segredo, esse aqui foi a minha revelação. Não fale de nada. Fale de quê? De você. Fale dos seus sentimentos. Fala isso para alguém para ele não esquecer. Fale dos seus sentimentos. Você quer ser produtivo?
Na hora que você vai ter um conflito com alguém, que você precisa tratar um problema com seu filho, filha, alguém, quer ser produtivo, quer resolver o problema, quero. Não fale da pessoa. Você quer resolver o problema? Quero. Não fale da pessoa. Fale de você. Não fale da pessoa, fale do problema. Casei. Recém-casado. Isso aqui é verdade. Isso aqui é o que aconteceu no meu casamento. A situação em si exatamente não, mas o que eu estou te contando acontecia. Vamos imaginar que eu estou num restaurante com a minha esposa, meu sogro e minha sogra, meu pai e minha mãe, meu pastor e minha pastora. Um discípulo. Como que eu era? A gente está jantando e minha esposa falava algo que não devia ter falado. Fazia algo que não devia ter feito. Irmão, eu devolvia a paulada na mesma hora. Pensa num cara que não tem muito problema. Todo mundo tem, mas o meu é pequeno do que pensam de mim. Pensa num cara que não liga muito para o que estão falando, nem pensando de mim, se vão achar que eu sou crente, vão achar que eu não sou, se vão achar que eu vivo bem, eu não estou nem aí. E aí eu tinha esse problema, eu estava sentado no restaurante com ela, alguém falava, eu não tinha a polidez, a educação, o que o 1 de Coríntios, capítulo 13, diz, o amor não se conduz de forma inconveniente. E ficar brigando na frente dos outros, irmãos, é inconveniente. E aí, do jeito que ela vinha, eu, descia a pancada. E a minha esposa, ela é mais calma, mais educada, e ela se fechava, e aí a gente entrava no carro, e ela chorava, por que você fala na frente dos outros? E eu pensava, mas qual o problema seu de falar na frente dos outros? Eu não tenho problema com isso não, e aí, mas o que vão pensar? Eu falei, eu estou nem aí que vão pensar, Maíra, eu quero saber, eu e você, se está bem, se o casamento, o que estão pensando, e a gente discutia, brigava, mas graças a Deus, irmãos, um dia, não demorou, eu li 1 de Coríntios, entendi, Deus falou comigo, e agora eu evoluí, para o nível que a maioria está. Qual é o nível que a maioria está? Estamos na mesma mesa, mesma situação, imagina, e a maioria é assim. Alguém fez uma coisa errada, o outro se trava, mantém a classe, tudo normal, e irmão, quando entra no carro. Assim, vamos fazer o teatrinho? Gente, paz do Senhor. Deus abençoe. Amo vocês. Tchau. As portinhas, plá. Cê é louca! Aí eu fazia isso. Aí a gente entrava, saía do restaurante, todo mundo crente, todo mundo lindo. Quando entrava no carro, irmão, eu que já minha tendência a explodir e eu estava me controlando, imagina, quando entrava no carro, ficava endemoniado. Você está pensando o quê, Maírla? Aí ela virava e dizia, por quê? Eu falava, estou entendendo. Você pediu para não falar na frente dos outros. Eu não falei. Agora você não quer que fale? Não, a gente tem que resolver. Mas eu não entendia, irmãos, uma coisa sobre seres humanos. Nós temos uma dificuldade colossal de assumir erro. Pensa numa coisa difícil, irmão, é você convencer o outro que ele está errado. Pode ter os 7 bilhões de habitantes dizendo, olha, a gente fez uma votação e está achando que você está errado. Ele vai dizer, vocês estão tudo errado e eu estou certo. É incrível como a gente tem isso. É muito difícil você convencer alguém que ele está errado. Fala, quantas vezes você tentou fazer isso? Mostrar para o seu cônjuge, para o seu filho, para a sua filha que eles estavam errados e eles não entendiam. Isso é do ser humano. Agora, vamos dizer que você é muito bom e você conseguiu, que de vez em quando a gente consegue convencer que o outro está errado. Pensa comigo. Quando eu convenço que alguém está errado, a pessoa se sente bem ou mal? Mal. Você já viu alguém que você convenceu que ele está errado e fala, ai, que bom que eu descobri que eu sou... Não. Ele se sente mal. Ele fica com vontade de ficar perto ou longe de você? Longe. Você cria vínculo ou você cria separação? Separação. Então, estou na mesa. Meu filho está na mesa comigo. Meu filho está falando errado comigo. O que a gente faz? Impõe. Cala a boca. Moleque. Tarará.
E aí o menino fica chateado, o clima pesa na mesa, uma irmã fica do lado do irmão e não a seu favor, a mãe fica meio assim, você fica mais nervoso ainda porque realmente o moleque está errado, realmente você está certo, e agora ele não aceita, levanta, sai, você ainda fala, tá vendo? O menino está errado, ainda não me ouve. O que você resolveu de problema? Nada. Você perdeu seu filho, você afastou seu filho, e você está certo, e ele está errado. E eu descobri, irmão, que o segredo do sucesso é não falar da pessoa, é falar de mim. É não falar da pessoa, é falar do problema. Eu estava no segundo nível de crescimento e não tinha resolvido o problema. Entrei no nível 3, aleluia. Terceira situação do jantar, hipotética. Minha mulher fez errado. Eu entrei no carro com ela. O que eu faço? Estou com raiva? Estou com raiva. Posso liberar um pouco da minha raiva? Posso, eu posso. Você sabe quando o outro que você convive com ele está com raiva? Sabe, irmão. A cara, o olho, a voz, fala. Minha esposa diz que quando eu estou com raiva, eu chamo ela de Maírla, que é o nome dela. Eu falo, Maírla. Eu não falo amor, chuchu, querida. Ela fala, Maírla. Ela já sabe. Eu sei que vocês são criados aqui, irmão, essa turma mais antiga aqui. Eu fui desse jeito. Eu fui criado, minha mãe olhando para mim. Os olhos da minha mãe falavam tanto. Irmão. Frases e frases eu lia quando ela me olhava. Eu estava correndo, ela fazia assim para mim, ó, e eu lia, se você continuar, você vai apanhar. Não precisava ela falar. Eu sabia o que ela estava dizendo, eu parava na hora. Ou então, se ela dissesse com os olhos, você já está morto, aí que eu terminava de... Entendeu? Então, olha aqui, ó. Entrei no carro, Maírla, o que foi aquilo na mesa? Psst, eu vou falar de quê? Primeiro, do problema. Eu não vou falar dela. O que a gente faz? Você não tem jeito. Maldição, morte, falei da pessoa. Você é grosso, maldição, morte, falei da pessoa. Você é bocuda, maldição, morte, filho da pessoa. Você está vendo que você não posso falar da pessoa. Vou falar do problema. Querida, a gente estava jantando e você fez, aí eu falo o que aconteceu. Problema. E aí o segundo passo, esse é o segredo. Eu não falo dela, eu falo de mim. Ô, meu amor, quando você fala daquele jeito comigo na frente dos outros, eu me sinto desrespeitado. O que eu estou fazendo? Eu gerei numa pessoa que me ama e que vive comigo e quer ver bem o seguinte: esse tipo de posicionamento que você tem me faz me sentir desrespeitado. O que vai dar vontade nela de fazer? De resolver. Deixa eu dar um exemplo aqui para você entender. Faz de conta que eu sou o pastor da igreja. Vocês são batistas, tem dia do pastor aqui. Segundo domingo de junho, comemora não? Segundo domingo de junho, dia do pastor, viu, gente? É o dia de dar presente, oferta, levar para comer. Segundo domingo de junho. Segundo domingo de junho, dia do pastor. Dia do pastor, que inclusive eles devem estar muito magoados, que é o que eu vou fazer agora, falar, que ninguém comemorou. Ninguém lembrou do dia do pastor, meu Deus. Dia das mães, dia dos pais, dia de todo mundo. Dia do pastor também. Dia do pastor, do segundo domingo de junho, o pastor chegou aqui. Ainda mais agora que eu falei, está em cima, na expectativa, né? E aí o pastorzão chegou para pregar aqui, gente, vamos abrir. Ele está pensando, cara, quem vai me levar para jantar? Que presente eu vou ganhar? Quanto oferta? Qual camisa? Qual calça? Qual sapato? Aleluia, Deus é bom. Aí ele vai, prega, termina de pregar, irmão. Ninguém lembra do dia do pastor. Como é que o pastor fica? Se fosse eu, naquela época, brabo, no domingo seguinte, sem sabedoria, eu ia chegar e falar assim: vocês são a igrejinha sem vergonha mesmo, hein? Meu irmão, mas eu ia bater, eu ia falar, vocês não têm consideração, vocês, aí o que acontece, irmão? Se eu começar a falar isso com a minha igreja, imagina que eu estou falando isso com você, vocês, foi o segundo domingo de junho, o pastor Ricardo ainda veio aqui, ainda avisou, e ninguém lembrou, ninguém deu um parabéns, miserável pastor, que ora por mim, que me aconselha, ninguém fez nada, irmão, isso é uma igreja que eu ia detonar.
O que eu consigo com isso? Gente com raiva, gente nervosa, gente que fala, vou sair dessa igreja, o que o pastor está pensando e tudo mais. Agora, vamos imaginar eu chegando aqui dizendo assim, no domingo seguinte, gente, boa noite, bom dia, Pai Senhor, tudo bem? Tudo bem. Abra a sua Bíblia no Salmo 33, no Salmo 29, vamos ler a palavra. Mas antes de pregar, irmãos, agora imagina que eu sou seu pastor. Eu queria só falar uma coisa sobre o domingo passado. Gente, domingo passado foi dia do pastor. E vocês acreditam que ninguém lembrou? Ninguém lembrou, irmãos, eu me senti tão mal. Eu me senti o pior pastor do Paraná. Eu senti que eu não sou amado na igreja. Sinceramente, eu quero dizer para vocês, estou abrindo meu coração. Eu senti que essa igreja não me ama, porque ninguém lembrou de mim. Pergunto, do jeito que eu estou falando com você, o que dá vontade de você de fazer? Terminar o culto e falar, pastor, me perdoa. Sim ou não? Sim, me perdoa, pastor, pelo amor de Deus, eu esqueci, não era costume. Quando eu falo o que eu senti, eu gero conexão. Ô minha filha, por que você está falando assim com o papai? O papai está ficando triste. Você quer o papai triste, princesa? O jeito que você está falando comigo está me entristecendo, estou ficando triste. É esse o objetivo? Não, pai, a pessoa acorda. Não, meu filho, na mesa, você está falando de um jeito comigo, cara, que eu estou me sentindo desrespeitado. Seu objetivo é esse? Agora, também, se o menino falar, irmão, eu não tenho pregação para isso. Aí, irmão, alguém segura nós entre a mesa e a criatura que enfrenta, né? Mas, na maioria das vezes, é o problema emocional, não é real de rebeldia, de quero te matar, quero te enfrentar. Quando eu falo o que você está gerando em mim, eu gero em você o desejo de consertar. E o meu objetivo, irmão, não é estar certo e provar que eu estou certo e que você está errado, porque toda vez que você consegue provar que alguém está errado, você, mesmo sem querer, diminui a pessoa e se sobressai. Você está errado, eu estou certo. E ninguém se sente bem com isso, irmão. Ninguém se sente bem. Eu perco, eu afasto. Posso sair, todo mundo sabendo que eu estou certo, mas eu perdi relacionamentos, perdi dentro da minha casa. Eu prefiro dizer para eles, gente, o que vocês estão fazendo está gerando isso em mim. E eu queria saber se esse é o objetivo de vocês. Igreja, vocês querem que eu me sinta alguém desonrado, desamado? Porque se é esse o caso, vamos colocar outro pastor aqui. Mas, que isso, pastor, está repreendido, toma aqui o presente, vou te levar para comer, me ajuda, vou anotar. Por quê, irmão? Porque eu não cheguei em você te acusando que você esqueceu meu aniversário, mas eu falei, poxa, eu tenho tanta consideração por você, foi meu aniversário e você não lembrou. O que você faz na hora? Puxa, foi mal. Me perdoa, desculpa! E não, mas... Não é, tá entendendo? Agora você chega, você, hein, amigo da onça, você não é amigo de ninguém, e começa a falar, a pessoa se trava, a pessoa se fecha, a pessoa se defende, a pessoa ataca. Cuidado com a forma como você fala, porque você pode sair com razão, certo, ou com a situação resolvida. Não fale da pessoa, fale de você. Meu filho está me dando dor de cabeça, pastor. Aí ele chega em casa e fala, aqueles meninos que você anda, vagabundo, você... Senta seu menino. Fala, meu filho, senta aqui. Deixa eu te falar uma coisa, eu te amo, isso é importante. Toda vez que você sai com aquele menino, eu fico desesperada. Meu filho, eu sinto que você não está me respeitando, não está me ouvindo. Sabe o que eu sinto? Que você ama mais ele do que me ama. Que isso, mãe? É o que eu sinto. Isso aconteceu com uma mãe na minha igreja. Ela começou a chorar. O menino, para, mãe, estou te falando o que eu sinto, meu filho. Toda vez que seu pai saiu de casa, separou, depois disso você começou a andar com esse tipo de gente, e isso está me ferindo, me machucando, me desesperando. Irmão, acabou o problema. Acabou o problema. Ela parou de gritar, de acusar e de xingar, e ela começou a falar dos sentimentos dela. Fale para as pessoas como você se sente. O que está acontecendo, e você vai ver uma mudança de resolução dos problemas. Quem entendeu, diga amém. Diga assim comigo, não fugir do problema, estabelecer limites e falar dos meus sentimentos. Fica de pé para a gente fazer uma oração.
Querido, querida, qual parte dessa palavra tem a ver com você? Quem é você aqui? O que explode ou o que implode? Você é daquele que tem guardado? Você é daquele que grita? Olha, filho aguenta, até a esposa aguenta, genro não aguenta, nora não aguenta, pessoas não aguentam. Você vai afastar as pessoas de você. Tenha domínio próprio. Estabeleça limites. Tem problema? Trata o problema. Trata o problema. O pastor, tem alguém no louvor dando problema? Arranca. Sabe por quê? Porque se você fingir que não está acontecendo nada, ele vai contaminar outro, e o problema só aumenta, daqui a pouco uma banda inteira se perde. Eu vi esses dias uma postagem do pastor Hernani Santos, não sei se vocês conhecem, que ele colocou assim, se rebeldia se tratasse com conversa, Deus tinha chamado Satanás para um bate-papo. Deus não chamou o diabo para conversar, Deus colocou o diabo para fora. Ah, mas é o único baterista que eu tenho na minha igreja, pastor. Eu já passei por isso. É o único. Eu falei, não, mas se eu deixar, vai... Comportamento permitido é comportamento repetido. Não, senhor. Irmão, aqui é assim. Serve para você? Se não serve, procura a tua turma. Pronto, acabou. Problema só existe para ser resolvido. Tem que falar. Não existe casamento, família, se não conversar, irmão. Você quer ver o que no seriado a vida inteira, dentro de casa a vida inteira, vendo filme a vida inteira, em reunião social a vida inteira, você casou, você tem mulher, você tem filhos, você tem família, tem compromisso, tem responsabilidade, dá trabalho. Então, qual é a parte dessa palavra que você não tem que estar pensando em quem está do seu lado. Você vai tomar uma atitude hoje para mudar. Não falar da pessoa, falar de você, não fugir do conflito, não dormir sem resolver problema. Qual parte? Agora é a hora de você falar com Deus sobre isso. Feche seus olhos. E você vai oferecer uma resposta para Deus, em cima do que você ouviu hoje. Deus, meu desafio, o Senhor sabe, é esse aqui, ó. Eu sou travado para falar, eu sou dessa de implodir. Deus, meu problema é que eu sou nervoso demais, a vida inteira, me ajuda. Espírito Santo, eu preciso de ajuda. Você vai pedir agora a Deus, você vai falar com Deus. Só o Senhor pode nos ajudar, só o Senhor pode nos mudar. E a gente tem que se expor e se abrir para Ele fazer a obra, o milagre, tocar a nossa vida. Então ofereça agora uma resposta para Ele, ofereça, fale para Ele. Eu quero te dar 1 minuto para você orar e depois eu vou orar por você. Obrigado, Jesus, por essa manhã. Obrigado por cada família aqui representada. Obrigado pela Tua palavra, que é viva, eficaz, reveladora, transformadora. Nós não queremos dar lugar ao diabo. Nós não queremos, Senhor, pecar quando ficarmos com raiva. Nós queremos viver aquilo que a Tua palavra promete, domínio próprio. Queremos viver o que a Tua palavra promete, vida abundante, famílias abençoadas, famílias que não são perfeitas, mas estruturadas, equilibradas, felizes, e nós queremos ser os agentes, queremos ser os instrumentos responsáveis para gerar esse ambiente em casa, esse ambiente no casamento, esse ambiente com os filhos. Ajuda-nos, Senhor, a recuperar o que perdemos, a recuperar o tempo perdido, a aprender como conversar e como resolver os conflitos na igreja, em casa, no trabalho, com os amigos, com a família, com a esposa, com o marido. Senhor, no nome de Jesus, nos ajuda a não perder essa palavra, nos ajuda a não esquecer essa palavra, nos ajuda, Deus, a lembrar e a colocar em prática para ver mudanças, resultado e alcançarmos, meu Deus, a bênção de ter
famílias de sucesso, famílias abençoadas. É o que nós declaramos e é o que nós liberamos sobre o teu povo nesta manhã, pelo poder do nome de Jesus. Se você recebe, dá um glória a Deus. Você pode aplaudir ao Senhor Jesus. Ele é bom e Ele é maravilhoso. Olha para mim. É fácil mudar? Não, irmão, não é não. Mas é possível. Alguém já mudou? No mundo, alguém mudou? Então você pode mudar também. Ô pastor, e quando eu começar a fazer e estiver fazendo errado? Para tudo, já fiz isso. Gente, perdão, pesei o clima. Peraí, deixa eu rebobinar. Até brinco, eu vi uma vez o Jim Carrey num filme, né? Até brinco, falo, peraí. Deixa eu voltar, peraí, deixa eu falar do jeito certo. Falei errado, pastor, brigou. Pede perdão, recomeça, tenta, você vai vencer. Jesus tem todo o interesse em te ajudar a ter um ambiente familiar gostoso, modelo, referência, abençoado. Amém? Não desista, continue tentando, vai fazendo, Deus vai te dar a vitória. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua família. Foi muito bom estar com vocês, obrigado pelo carinho, pela recepção. Vou estar lá fora com o material para servir vocês. E lembre-se, Ele tem para você uma família de sucesso. Amém?